Olá, meu nome é Renata Nakano, eu sou idealizadora e diretora-geral do Clube de Leitura Quindim. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o conceito de infância. Você sabia que o conceito atual de infância não existia até a Revolução Francesa? Ou que as crianças elas eram tratadas como adultos em miniatura? Continua aqui no vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso hoje e principalmente sobre a importância da gente defender um determinado conceito de infância. Bastante recente a noção de infância que a gente tem hoje. Essa compreensão de que as crianças são seres humanos completos, com necessidades e comportamentos particulares e que devem ser entendidos e respeitados. Na Idade Média, por exemplo, não existia essa ideia de infância e a sociedade tratava as crianças e viam as crianças como adultos em miniatura. Elas até trabalhavam, recebendo salários menores e faziam jornadas de 14 horas por dia. Isso porque a taxa de mortalidade era muito alta. E mesmo as crianças que sobreviviam, como elas não eram vistas como pessoas de verdade, elas só conquistavam respeito e a dignidade quando elas conseguiam trabalhar e se comportar como pessoas adultas. Santo Agostinho, que é um filósofo cristão, ele entendia que a criança era uma criatura imperfeita, esmagada pelo peso do pecado original. Tem um pesquisador chamado Neil Postman que ele defende que o conceito atual de infância teria surgido com o advento da imprensa. Por quê? Antes da imprensa, a informação ela era transmitida de maneira oral, por meio das conversas, das histórias contadas oralmente, e todos tinham acesso àquela conversa. A partir do momento em que a informação passou a ser transmitida de maneira escrita, pelos jornais, revistas, livros e etc., só aqueles que tinham acesso à cultura escrita tinham acesso àquelas informações. E quem não conseguia acessar era marginalizado, ou seja, os analfabetos e as crianças. As crianças mais ricas, mais abastadas, acabavam indo para os internatos, onde elas teriam acesso àquelas informações ao longo do tempo, onde elas aprenderiam a ler, a escrever. E a partir daí foi se criando, uma série de estratégias para a construção de um mundo melhor com aquelas crianças. Então você passava a dar acesso apenas ao que você considerava adequado, apenas ao que aquela sociedade considerava bom. Com isso, a gente chega àquela noção da infância e até aquela construção da infância da época das minhas avós, por exemplo. Quando eu era pequena, a minha avó falava: nossa, essas crianças hoje em dia são tão espertas, Na minha época eu era tão ingênua, eu era tão bobinha. E hoje em dia, ainda mais. Por quê? Porque na década de 70... começou esse movimento, na verdade, na década de 70, de se colocar um aparelhozinho no centro da sala em que as crianças passavam a ter acesso ao noticiário, em que falava sobre o Bandido da Luz Vermelha, a novela em que as crianças começavam a ter acesso também à sexualidade de uma maneira muito mais precoce do que as gerações anteriores. Então, as crianças passaram a ter acesso, novamente, por causa da televisão, a uma série de conteúdos e temas que antes eram considerados tabus. Na verdade, até hoje são, Mas que as crianças, teoricamente, não deveriam acessar. E se a gente for pensar hoje, porque o Neil Postman escreveu esse livro já há um bom tempo, que se chama Desaparecimento da Infância, se a gente for pensar hoje com o tablet, com o celular nas mãos, com a conexão 4G, as crianças têm acesso a qualquer tipo de informação que elas queiram. E com isso, essa ideia da criança ingênua, bobinha, que não tem, que não sabe do que se está falando, ela cai por terra. E a gente precisa pensar e criar novas estratégias para lidar com uma infância que não é mais a infância das nossas avós. Uma infância que a gente não consegue mais proteger de determinadas informações. Então, como lidar? Aqui no Clube Quindim, a gente acredita
que não adianta a gente censurar determinadas informações, porque as crianças vão ter acesso mais cedo ou mais tarde. Cada família vai saber quando que é o melhor momento para se conversar sobre aquele assunto. Mas a gente acredita que é importante a gente conversar, porque se a gente não conversar sobre determinados temas, principalmente os temas tabus, uma hora isso vai chegar para elas, mais cedo ou mais tarde, por outras vozes que não a que a gente gostaria que chegasse. Daí a importância de um olhar mais horizontal com a infância, né? Em que há uma real troca de uma infância que realmente tem um olhar diferente do olhar adulto, né? É um olhar que ainda não foi tão condicionado, que ainda está mais livre de preconceitos, que ainda não categorizou o mundo todo em caixinhas, não fechou o mundo em caixinhas, que consegue fazer uma série de associações que nós adultos não conseguimos mais. Então, essa infância com um olhar muito potente, um olhar criativo, naturalmente criativo, intenso, ela tem um potencial muito rico de criar outras perspectivas, outros olhares, outras visões de mundo que podem também contribuir, que realmente contribuem também para o olhar do adulto. Então a gente tem, por exemplo, outros teóricos da infância, como por exemplo o Walter Cohen, que fala que a infância, esse olhar da infância, é um olhar que a gente tem que trabalhar em todos nós, sejamos adultos ou crianças, que é um olhar de intensidade criadora, um olhar que tenta não só rever o mundo, mas transver. A gente tem uma frase do Manuel de Barros que é linda, né? Que ele fala: os olhos veem, a memória revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. E esse transver o mundo é esse olhar da infância. Nós adultos, muitas vezes, a gente só revê o mundo. A gente já vê uma coisa e fica repetindo, já categorizamos aquela questão, já temos a nossa verdade estabelecida, então a gente só revê aquilo que a gente já enrijeceu na nossa memória, na nossa perspectiva. Quando você se coloca lado a lado com a criança, quem é pai sabe, e a escuta genuinamente, isso abre muito a nossa cabeça, assim. Isso realmente nos faz olhar para o mundo de uma nova maneira. Daí também essa experiência tão devastadora que é a maternidade, que nos transforma de mil maneiras, inclusive nessa, né, da gente ter contato muito íntimo com uma pessoa que tem esse olhar mais livre e que nos ensina tanto em relação ao nosso olhar já enrijecido. Esse olhar para a infância mais horizontal, um olhar de escuta, um olhar que enxerga a criança como um ser completo, e não só como uma potência, como um possível cidadão lá na frente, quando crescer, não, mas como um cidadão atual, com voz. Esse olhar é o olhar que a gente defende aqui no Clube Quindim. E é um olhar que pode nos ensinar muito enquanto adultos. E você já conhecia essa história da infância ou outras? Quer colocar aqui no comentário, trazer pra gente trocar? Então se inscreva aqui no nosso canal, mantenha em contato com a gente, que a gente vai trazer ainda muito mais informações sobre esse e outros temas. E se puder, entre também no nosso site, quindim.com.br, para conhecer o nosso projeto, onde a gente traz obras maravilhosas que compreendem a literatura infantil dentro desse conceito de infância que conversamos. Obrigada! E até a próxima.